Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Gustavo, esse é o canal do Integrando Ser. Eu quero falar aqui hoje do espaço. Normalmente vocês me veem na minha casa, no quintal. Então, hoje eu estou num cenário um pouquinho diferente, estou aqui no espaço. Eu quero falar um pouco sobre o significado dessa época do ano, resgatar um pouco, né, o significado do Natal, que aqui no Ocidente, né, é tão popular essa data, todo mundo se reúne com a família, tem toda uma tradição envolvida, né, querendo ou não, por mais que tem pessoas que acreditem mais, tem pessoas que não acreditem, de qualquer forma é uma coisa que acaba se tornando coletiva, né, e a minha proposta aqui não é falar da tradição específica, mas mais focar no que a gente pode tirar de bom proveito dessa época do ano, e resgatar o significado verdadeiro e mais essencial, talvez, desse processo, da gente parar tudo, se reunir com os entes queridos, né, e dar essa pausa do hábito diário. Então, como que a gente pode interpretar e, de alguma forma, utilizar isso para se beneficiar? Então, normalmente, na cultura cristã, eles consideram simbolicamente, tem várias controvérsias sobre isso, se a gente for ver, por exemplo, o pessoal lá da lei do tempo, do calendário maia, eles falam, né, que esse calendário que a gente vive dos meses, né, um mês tem 30, outro mês tem 31 dias, eles comentam o quanto isso é estranho e que tem todo um propósito que foi criado por um imperador, o imperador Gregórios, né, esse é o nosso calendário gregoriano, o calendário que a gente segue, e tem uma explicação sobre um certo processo de manipulação que eles fazem nessa data, isso aí não é novidade para ninguém, né, as indústrias lucram bilhões nessa época do ano. Então tem toda uma proposta comercial também que a gente tem que cuidar, né? Por exemplo, as crianças ficam se comparando, né, umas com as outras através dos presentes que receberam. Existe isso, né? Uma certa cobrança por ter que presentear. Às vezes, por muitas pessoas não têm uma relação tão boa com a família, né? E acaba aqui sendo um gatilho negativo até para muita gente essa época do ano. Mas a grande questão aqui, eu falando da minha experiência, né? Minha família sempre comemorou o Natal, né? Sempre tiveram esse hábito de colocar árvore de Natal. Eu cresci com essa ideia do Papai Noel até certa idade, né? E tem esse lance também, o Papai Noel, Jesus foi trocado pelo Papai Noel, né? Então tem toda uma história comercial por trás, mas o significado mais profundo do Natal seria comemorar o nascimento de Jesus, simbolicamente. Tem muitas pessoas que também têm controvérsia se Jesus nasceu realmente nesse dia, né? Enfim. Independente de tudo isso, acaba sendo um movimento coletivo, né? Então, todo movimento coletivo, uma intenção de muitas pessoas, acaba criando uma energia na atmosfera. Porque, por exemplo, as praias lotam, né? Os lugares turísticos ficam extremamente lotados. Tanto que, por exemplo, eu particularmente não gosto de viajar essa época do ano. Eu prefiro viajar passando dia 5, 6 de janeiro. Eu prefiro pegar essa época, assim. Justamente para não pegar as praias lotadas, as estradas também acabam ficando lotadas. Particularmente, como eu tenho essa possibilidade, entendo que tem pessoas que não têm esse privilégio, digamos assim, de poder viajar em outra época. Tem pessoas que trabalham CLT e só tem realmente essa época do ano para viajar, muitas vezes. Tem a questão de filhos, né, e proporcionar uma viagem, lazer para as crianças. Tem tudo isso envolvido, né, a loucura que é a nossa vida moderna, né. Mas, independente do que for, é um momento de pausa, né? É um momento que é importante a gente lembrar aquilo que o yoga, que a tradição do yoga, não só pegando essa parte da parte cultural, da parte regional do yoga da Índia, da cultura védica, etc., mas esse espírito do yoga, né? Que convida a gente a esse recolhimento, a esse silêncio, essa autoobservação, né? E convida também a essa prática do amor, né? Jesus, tem muitas tradições que consideram que Jesus foi um yogi, de certa forma, né? Porque ele atingiu, né? Dizem que ele atingiu o estado crístico, né? O estado crístico é o estado de yoga, é o estado que o yoga busca, né? Essa coisa do despertar do amor, do despertar da consciência, da gente refinar, né? Esse processo evolutivo, da gente cada vez menos
cada vez mais sair de uma frequência densa de sofrimento, entender essa questão da causa e efeito, da lei do karma, e a partir disso executar essa reforma interior, né, e ir galgando, digamos, graus de liberdade na existência maiores. Então, tudo isso é muito, para tudo isso acontecer, é muito importante o silenciamento. Então, o Natal nos convida para esse espírito de solidariedade, por exemplo. É uma época que a gente pode ajudar pessoas, não que a gente... Tem muitas pessoas que só ajudam o pessoal, fazem caridade no Natal, né? Mas, enfim, melhor do que nada. E é importante aproveitar e resgatar esse espírito crístico, né? Que é esse espírito da doação, de você colocar uma mesa farta para as pessoas, né? De você compartilhar o momento com amigos, com a família, né? Se alimentar junto. E tudo isso é bom, pode ser bonito, né? Dar essa pausa, dar essa refletida, relembrar dos vínculos, né? Que são importantes para a nossa existência, né? E marcar um rito de passagem. Eu acho que qualquer rito de passagem, qualquer ritualística que realmente traga um significado de uma mudança, de uma transformação, apesar de talvez não ser a época astrologicamente, energética falando, mais propícia para isso, né? Mas, enfim, é um marco, né? Que as pessoas acabam fazendo promessas, né? Acabam se comprometendo em realizar certas mudanças na vida, né? Em melhorar, etc. E que a gente possa realmente aproveitar o lado positivo disso, realmente fazer essas mudanças e entender que isso precisa ser sempre. Esses ritos de passagem, essas celebrações, é muito importante a gente fazer isso periodicamente, né? A gente entender essa coisa de marcar os ciclos, as tradições mais antigas sempre tiveram essa questão de marcação de ciclos, né? Tanto que a gente tem os feriados, né? Todas as culturas têm ciclos, né? Tem datas especiais, né? Ritualísticas específicas. Então é isso, né? Que a gente possa lembrar da compaixão, né? Inclusive na mesa, né? E cada um com a sua consciência, cada um com o seu karma, cada um vai colher o que plantar. Mas fica a dica aí, né? A compaixão na mesa também, o máximo possível, compaixão na boca, no estômago, né? Desde o que a gente fala, né? Até o que a gente põe para dentro, né? Estamos todos evoluindo, estamos todos aprendendo. Mas é isso. A gente, eu particularmente passo com a minha avó, né? Que ela tem mais de 90 anos, então é o momento que a família se reúne para estar com ela, né? E é importante, né, lembrar dos idosos, né, lembrar das pessoas que vieram antes, né, fortalecer o vínculo com eles, assim, é muito importante, assim, eu sinto. E é isso, que a gente possa resgatar esse espírito, né, e mesmo que for na simplicidade, de alguma forma, se fizer sentido, tem pessoas que até não comemoram o Natal, que dormem, né, mas de qualquer forma pode ser uma oportunidade de você aproveitar essa energia coletiva, e de repente acender uma vela, ou fazer uma comida para si mesmo, né? Acender um incenso e marcar. Lembrando que por mais que a gente esteja em momentos sós na vida, a gente nunca está sozinho. A gente é amparado por uma força maior, e quanto mais a gente se abre para essa força maior, mais a gente percebe que não estamos sozinhos, percebe o quanto a gente é realmente amparado, né? Percebe que a vida é uma unidade, né? A gente precisa cuidar, porque nós somos corresponsáveis. Então é muito importante que a gente se lembre dessa responsabilidade também, né? No momento presente. Tá bom? Um abraço a todos aí, um Feliz Natal, se fizer sentido para você, mas feliz vida de qualquer maneira. E talvez eu volte com outro vídeo no ano novo aí. Tá? Esse vídeo foi mais um conteúdo mais de desejar bênçãos, né? Desejar votos de felicidade, de alegria, de inovações, de que você possa ser abençoado, né? Abençoada na caminhada aí. Eu sei que é desafiador, né? A vida é desafiadora, a gente está num momento desafiador, né? Estar encarnado na matéria tem seus desafios intrínsecos, né? Tem pessoas que estão passando por situações de doença, enfim, de falta de dinheiro, países em guerra, então, uma série de coisas. Então, se a gente tem a possibilidade de ter uma mesa farta, de ter pessoas queridas, né, de ter energia elétrica, água,
que a gente possa agradecer o presente que a gente já tem com essas pequenas coisas, né? E poder, de alguma forma, abençoar quem você puder, sabe? Com alguma coisa que você possa oferecer e fazer isso um exercício de Karma Yoga, né? E é isso. O pessoal que me acompanha aí nos cursos, nas imersões, nas aulas de yoga, sejam muito bem-vindos aí aos novos ciclos, das novas turmas que vão ter ano que vem, né? Todos os trabalhos vão ser comunicados no Instagram, no WhatsApp, nas redes sociais, né? Se você quer estar com a gente, quer conhecer o trabalho do Integrando Ser também, as aulas de yoga, os cursos de massoterapia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Né? A gente tem um curso de meditação, se você quer aprender a meditar, se você quer aprender técnicas, né? Uma série de técnicas e conhecimentos para você potencializar sua sensibilidade, né? Sua capacidade intuitiva, sua sensação de bem-estar, né? Se você quer aprender a criar paz interior, de uma forma que você não precise estar com a sua vida totalmente resolvida, e uma coisa que você pode fazer exercícios para você se sentir melhor, né? E a partir disso a gente cria esse ancoramento e consegue lidar de uma forma mais tranquila com as situações, tá bom? Então tem o nosso curso que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário, tá bom? A gente está com essa promoção de Natal, né? Ele está apenas R$ 97,00, um curso aí você tem 15 horas, mais de 15 horas de conteúdo divididas em aulas de 1 hora, né, para você assistir no seu tempo, tudo isso por apenas R$ 97,00, podendo ser parcelado no cartão de crédito. Então se dê esse presente, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.